Sabem, irmãos, a beleza do Evangelho é que ele transforma pessoas, ele transforma sentimentos. A beleza do Evangelho é que ele transforma histórias. A beleza do Evangelho é que ele dá e confere um novo destino. O Evangelho é maravilhoso, é o poder de Deus para a salvação. Por causa do Evangelho, nós que caminhávamos de uma maneira incontestável, rumo à queda, rumo ao abismo, rumo à morte, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos destinados à morte, encontramos em Cristo Jesus a vida. As novas do Evangelho, então, transformam tristeza em alegria. As novas do Evangelho transformam desespero em esperança. As novas do Evangelho transformam o homem, a mulher, de dentro para fora, fazendo com que tenham nova natureza. Com essa nova natureza, uma nova identidade. Com essa nova identidade, um novo destino. Mas nenhum de nós deve se enganar. Essa nova natureza que está em nós e que se você ainda não tem, eu quero incentivar você a fazer um compromisso com Cristo Jesus para você receber uma nova natureza e nascer de novo. Essa nova natureza que nós recebemos com a conversão, ela não extingue uma velha natureza. Uma velha natureza que fica brigando e desejosa de voltar. Uma velha natureza que faz com que aquilo que é bom e eu quero, eu por muitas vezes deixe de fazer. E aquilo que é mal e eu não quero, muitas vezes eu me pegue fazendo. Foi assim que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo número 7. Então, a velha natureza fica querendo matar a nova natureza. E a nova natureza precisa se fortalecer para anular a velha natureza. Como disse um autor medieval, é como se tivessem duas feras em nós. Uma violenta do mal e uma bondosa do bem. E alguém perguntou para aquele sábio medieval, e qual das duas vence? E ele com tranquilidade respondeu, aquela que você alimentar. A Bíblia diz, não se deixe vencer o mal e vença o mal com o bem. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, sempre se alegrai-vos no Senhor. A Bíblia diz, e Jesus advertiu até mesmo aqueles que seguiam a Ele, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cada um desses passos vai fortalecendo a boa natureza e vai deixando a má natureza ali quietinha, morta, adormecida, sem chance, sem vigor para reagir. E aí, a nossa vida ganha um colorido todo especial para enfrentar os desafios da vida, e a nossa vida ganha uma condição toda especial para enfrentar a morte. Essa alegria que transforma a vida é uma alegria que se espalha e vai para além da nossa vida particularmente. Ela contagia a vida de quem está do nosso lado, a começar pela família, a começar com um exemplo para os filhos que fazem caminhos bem diferentes daqueles que nós fizemos e muitas vezes caímos, e se expande por toda a comunidade. Nós precisamos cada vez mais e mais ser esse novo tipo de gente, que não olha para trás, para não virar estátua de sal, ser esse novo tipo de gente, que quer andar de glória em glória, de vitória em vitória, cada dia, como diria a velha canção, sempre melhorando, sempre melhorando. Mas não se esqueçam, a velha natureza está aí. E a velha natureza é tão tinhosa e tão ardilosa e tão descarada, que às vezes ela até quer usar as coisas da nova natureza para atender o fim da velha natureza. Sabe, quando você vê escândalos de padres e pastores, sejam eles ligados à sexualidade, eles usaram coisas da nova natureza
e usaram a influência que tinham para atender a velha natureza. Quando você vê escândalos ligados à área financeira, se aproveitou da boa fé das pessoas e usou a reunião da comunhão, que é da nova natureza, para atender o instinto de ganância, de cobiça da velha natureza. Usou a questão de ter influência sobre as pessoas e de ter o privilégio de levar a palavra de Deus para que as pessoas crescessem, se fortalecessem e ganhassem autonomia e vivessem a vida. Usou essa questão boa para vender voto para o político, para falar, ó, aqui tem a minha igreja e se você me der tal coisa, todo mundo vai votar para você. Eu quero muito que você perceba que a velha natureza, ela está presente, adormecida, ela pode se alimentar de coisas velhas e ela pode se aproveitar de coisas novas. Cristo Jesus nos dá alegria, Cristo Jesus transforma a nossa vida e Cristo Jesus transforma quem está à nossa volta. Olhe comigo, no texto da Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo número 8, a ilustração clara do que eu estou afirmando para você. Atos, capítulo número 8, começando no versículo número 4, a Bíblia nos diz o seguinte: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde fossem. Filipe, que era um dos diáconos que foi escolhido há pouco, esse Filipe, ele foi para a cidade de Samaria, para uma cidade de Samaria. Ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu a Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Guarde este verso, que ele é importante para nós. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele dizia ser alguém muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção a ele e exclamavam: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido aquele povo com suas mágicas durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que em Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo também. Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim,
para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém, irmãos? Observe então a força, a grandeza e a urgência dessa palavra para todos nós. Palavra urgente e necessária porque mostra o evangelho chegando e transformando corações. E uma palavra muito rica que eu pedi que você destacasse aí, diz respeito à alegria daqueles corações tristes e iludidos, presos à escravidão de muitas naturezas, a vícios, a vazios, a vida sem significado, a ilusões do entretenimento, que quando recebem o evangelho, recebem com alegria, e essa alegria transforma a vida. Temos aqui uma questão doutrinária. Os sinais estão diretamente ligados à obra missionária. Quando o evangelho chega em um lugar e aquele lugar não conhece a Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, dá sinais externos para que as pessoas sejam convencidas. Dá sinais externos, inclusive para aqueles que estão anunciando, poder receber da parte de Deus, isso que nós usamos da palavra em inglês, a gente não gosta muito, mas você sabe, está no nosso inconsciente, muitas pessoas usam essa palavra. Deus dá um feedback. Quem está pregando precisa ter um retorno. Estava procurando a palavra. O retorno. Será que o que eu preguei fez efeito? Então Deus permite esse retorno na obra missionária. E o evangelho que foi pregado em Jerusalém, o Espírito Santo que foi derramado em Jerusalém, agora é derramado em Samaria. E para os discípulos não terem dúvidas, tem aquele sinal externo. Eles recebem o Espírito Santo e ficam em êxtase, porque nessa obra missionária, hoje nós, na nossa igreja, nós não precisamos de sinal externo, nós já sabemos, mas estava ali chegando, e aqueles estrangeiros sabiam que estava acontecendo algo diferente, e os discípulos sabiam, o evangelho é para cá também. Eles também receberam igualmente a nós, fazendo então que a igreja seja uma comunidade de iguais. Não tem alguém que é melhor porque tem um dom e o outro é pior. Não é isso que a Bíblia ensina. E diante desta realidade, nós ficamos então com essa exposição daquilo que comecei a dizer para você. Da luta do velho homem contra o novo homem. Da realidade estética, aquilo que é aparente, sendo desmascarada e desvendada pela realidade ética, aquilo que vem do interior e promove bons relacionamentos. Você percebeu que Simão andou com convertidos, você percebeu que Simão gostou do que a igreja fazia, você percebeu que Simão se encantou com aquilo que era sinal de Deus na presença dos irmãos. Você entendeu que Simão, então, juntou-se ao grupo e inclusive foi batizado. Mas você viu o final triste da nossa história. O Simão implorando, faz uma reza para mim aí, faz uma oração para mim. E como dizem os jovens, ele ficou no vácuo. Você viu como é que terminou o texto? Não diz que eles oraram. Porque a partir do momento passa a ser responsabilidade da pessoa. Passa a ser responsável. Agora você já sabe, você já tem as informações. Eu não posso mais fazer nada por você. Este evangelho, ele chegou em Samaria. Fez bem às pessoas e fez bem à cidade. E essa é a marca do evangelho. O evangelho não é uma atração de domingo. O evangelho não é uma atração da moda. O evangelho não é algo que simpatiza com o grupo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É as boas novas de que Deus é propício aos homens e que os homens de agora em diante não estão mais rumo ao inferno de maneira inexorável, de maneira que não possa ser reparada. Não, agora tem um reparo. E o reparo é definitivo, sem gambiarra. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Isso é boas novas que transforma as pessoas e que cada organização social é feita de pessoas.
A fábrica que você trabalha é feita de pessoas. A escola que você trabalha ou que você estuda é feita de pessoas. A família que você pertence é feita de pessoas. Mude as pessoas, muda as situações. Muda as pessoas, muda o mundo. Muda as pessoas. E algo acontece diferente daquilo que vinha acontecendo. E foi assim com aquela cidade. Aquela cidade teve um impacto, e a frase final do versículo 8 é que houve grande alegria na cidade. Sabem, irmãos, eu e você, que compomos o rebanho de Jesus em Pindamonhangaba, temos a propriedade em Deus de fazer chegar alegria na cidade. Pessoas como eu e você, diante de um mundo que só reclama, que só resmunga, que vai de mal a pior, temos a condição de fazer chegar esperança na cidade, de chegar algo novo e transformador da parte de Deus na cidade, de chegar em novos comportamentos, novos valores, uma gente que a própria Bíblia usa a expressão vira o mundo de cabeça para baixo, somos nós. No poder de Cristo Jesus, no poder de Cristo Mestre, porque nossa vida salva está, nós temos essa condição de viver em novidade de vida e começar mudando a nossa casa, e com frequência eu digo para vocês, que com muita tristeza, às vezes a casa vira para o mal por nossa causa, a ponto de parentes nossos dizer, não, para ser crente daquele jeito eu não quero ser crente. Porque você traz peso, porque você resmunga, porque você fala mal da igreja, porque você fala mal da música, fala mal do pastor. E nessa onda de falar mal, espanta as pessoas. Mas se você falar bem, rapaz, você tem que ver o que está acontecendo na minha igreja. Tem um povo feliz lá, o povo está cantando, Jesus está operando, estamos fazendo oração, Jesus está respondendo, as pessoas estão se salvando, estão chegando famílias novas, é coisa boa. Nossa, que alegria, hein? No meio de tanta coisa ruim que está acontecendo coisas boas. Coisas boas, é isso mesmo. E aí a gente se alegra, e aí a cidade se alegra, os lugares que a gente passa se alegram. O grupo se alegrou, porque entregou-se a essa nova vida. Mas essa nova vida disponível para todas, disponível para eu e você, é uma nova vida que transforma, que parte da onde nós estamos com novos valores, e nos colocam em nova vivência. Não é um puxadinho da nossa velha vida. Não é de alguma maneira uma gambiarra, uma emenda, alguma coisa que vai dar errado, a questão de tempo. Não, o evangelho não é gambiarra, irmãos. O evangelho é transformação de dentro para fora que Jesus quer fazer na sua vida, e que você deve dizer assim: Jesus, transforma a minha vida, que eu não quero só ficar indo na igreja, eu quero viver uma nova vida, de alegria, de paz, de tranquilidade no Espírito Santo, de colocar a cabeça no travesseiro e dormir, de me relacionar com as pessoas sem medo de ninguém puxar meu tapete porque é meu irmão, quero me relacionar sem vaidade, sem arrogância, eu quero ter esperança, quero enfrentar a morte de peito aberto, porque o meu Jesus do Evangelho venceu a morte e eu vou vencer também. Eu quero cantar o cântico da vitória, novidade de vida, irmãos. O Evangelho não é gambiarra, não é aquilo que Simão, que tinha um histórico de praticar mágica, se junta no evangelho e fala: pô, esse negócio vai ser bom para mim, hein? Vou ter umas mágicas novas na minha caixa de mágica. Tenho que ficar esperto aqui, porque se agora o pessoal que me chama de ser grande autoridade começar a seguir Felipe, eu vou perder meu público, vou perder meus votos, vou perder minha eleição. Deixa eu me juntar aqui com Felipe, para eu poder dizer assim: meu parça, é meu parça, ó, tô com o Felipe, hein? Não vai embora não, que nós somos tudo de um partido só. Tô com o Felipe, hein? O evangelho não era transformação de vida para o Simão, o mágico. O evangelho era uma extensão da vida. E ali, irmãos, aqueles irmãos que em seriedade aderiram ao evangelho, aqueles irmãos que em seriedade permitiram ao Senhor Jesus fazer morada em seus corações, e pelo Senhor Jesus foram transformados, eles disseram uma coisa maravilhosa, eles disseram assim: queremos dar um sinal público da nossa fé,
Queremos dar um sinal público, já vencemos essa etapa, já entendemos que Jesus Cristo é o Senhor, já sabemos que Ele morreu em nosso lugar, já sabemos que agora tem um corpo de Jesus andando na face da terra, que se chama igreja, e nós queremos fazer parte dessa igreja. E aí o versículo número 12 mostra que eles, neste sinal externo do compromisso interno, foram batizados. Fica o meu convite amoroso. Você que já está conosco, que você já tem acompanhado a seriedade da igreja no trato com as finanças, a seriedade na igreja com o trato com as famílias. Repreenda toda a voz do inimigo, toda a voz de dúvida. Dê lugar para a sua área racional, use o seu raciocínio e fale assim: eu amo a Jesus. Eu entendi que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu respondi à voz dele no meu coração. Por que eu não sou da igreja ainda de maneira definitiva? Use a sua inteligência e responda essa pergunta para você. O que é que está faltando? Quem é de Jesus, dá o sinal público. Fala para a família, agora eu estou no outro movimento. Dia 15 é meu batismo, quero que vocês vão lá na igreja para se alegrar comigo. Se você ainda não foi batizado, quero chamar você, convidar você. Nós vamos começar na segunda quinzena uma classe para tirar suas dúvidas, para você aprofundar mais, se preparar para que a gente possa remover aquele painel, encher o batistério de água e você dar o sinal público da sua fé, passando pelas águas do batismo. Todo crente precisa ser batizado depois de adulto, com consciência. Assim como Jesus foi aos 30 anos de idade. Jesus não foi batizado como criança, eu fui. Eu era criancinha, meus pais me levaram para ser batizado. Mas Jesus não. Jesus foi batizado aos 30 anos, sabendo que ele tinha que dar esse sinal, este exemplo, que os seus discípulos deveriam morrer para a vida velha e nascer para uma nova vida. Nessa noite, meu primeiro apelo a você, que ainda não é batizado, procure um membro da igreja e fale assim: eu quero ser batizado, o que eu tenho que fazer? Que nós vamos encaminhar você para a classe da irmã Clarice, irmão Camargo, na Escola Bíblica Dominical, uma classe que está com irmãos sérios, amorosos, e uma classe que eu estarei também periodicamente nas nossas conversas pessoais, para que você seja batizado. Não pule etapas, não fique na clandestinidade, seja alguém completo. Mas a palavra traz para nós uma verdade que eu preciso esclarecer, porque eu sou aqui um explicador da verdade para você. Não sou alguém que está aqui para te enrolar. Tenho que falar versículo por versículo e te explicar. Que o Simão, o mágico, foi batizado também. Ele passou pelo batismo. E essa explicação é muito boa e muito oportuna. Você conhece a expressão lágrimas de crocodilo? Sabe, o crocodilo está comendo a presa e está chorando de dó, mas não para de mastigar. Os dentes não param e está chorando. Por isso que a gente usa a expressão lágrima de crocodilo. Você está chorando, mas não para? Então você não tem dó nem coisa nenhuma, é só novela isso aí. É isso mesmo. Muitas coisas na vida são só novela, é só aparência. É só para os outros verem. É só para criar uma camada, só para dar um brilho, para enganar. Tanto é assim que nós descobrimos na palavra que o Simão só se molhou, não foi batizado. E é exatamente isso que eu estou mostrando para você. Você que tem um compromisso com Jesus, agora precisa ser batizado, porque você tem um compromisso. O importante é o compromisso te habilita a ser batizado. Ser batizado sem o compromisso é só se molhar. Só se molhar. Não adianta ser batizado sem se converter, porque foi exatamente o que aconteceu com o Simão o mago. Na hora que a coisa aperta, o Simão fala algo para ele muito significativo, e às vezes até estranho da gente ler. Você viu lá nos versículos 22 e 23? O Filipe fala para o mago assim, arrependa-se do seu pecado e ore a Deus. Talvez ele te perdoe. Pastor, mas Deus não perdoa o pecado? Perdoa, se a pessoa se arrepende. Tem 2 passos. Um passo interno, se arrepender, ninguém vê quem está arrependido. E um passo externo, orar.
Se o Simão, que já era especialista em fazer só passos externos, fazer só prestidigitação, só fazer mágica, para batizar a gente batiza, só para fazer coisa com o corpo, se ele falar, então pode deixar que eu oro aqui. Deus não tem compromisso com essa performance. Por isso que o Pedro falou, arrependa-se e ore. Talvez, você encontre perdão. Se você só orar, não vai se enganar de novo. É que nem você pensar que só se batizar resolve as coisas. Não. O arrependimento tem que vir na frente. Estou dizendo isso para você, e agora que nós estamos falando, eu quero entrar também, e como soma desta palavra, e como algo precioso para todos nós, esse entendimento que pode haver um falso evangelho. E mais do que isso, no meio do verdadeiro evangelho podem haver falsos evangélicos. Gente que fala versículo, gente que acha bonito, gente que sabe cantar musiquinha, gente que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas que não pertence ao reino de Deus. Nada disso é novo, irmãos. O próprio Jesus falou assim, que haverá um dia que pessoas desejarão prestar contas diante dele, e inclusive trarão sua folha de serviço, e destilarão sua folha de serviço na presença do mestre, dizendo assim, mestre, em teu nome, nós fizemos sinais e maravilhas. Em teu nome, nós construímos um grande prédio no distrito de Moreira César. Em teu nome cantamos canções que aqueceram todos os corações. Em teu nome eu preguei uma mensagem no domingo 1º de maio. Em teu nome. E Jesus falou, não, tá bom, você fez muita coisa, mas deixa eu te falar uma coisa. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca conheci você. Sabem, irmãos, é preciso que cada crente em Cristo Jesus, mais do que uma aparência externa, tenha um compromisso interno com o Senhor, e se apegue ao verdadeiro evangelho. E você vai me perguntar, pastor, quais são as marcas do verdadeiro evangelho? O que eu preciso estar atento, perceber, para não ser enganado, para me corrigir, para pegar o trilho certo? Bom, o evangelho verdadeiro é transformador. O evangelho verdadeiro faz com que a gente encontre na Bíblia Sagrada um versículo que diz assim, o que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é útil para servir aos outros. O evangelho verdadeiro é transformador. E quando a gente abre a Bíblia, e quando a gente começa a ler a história de Simão, nós vemos então que aquilo que era ruim em Simão continuava presente. E ele não lutava contra aquilo. Vou dizer de novo para você, hein? Aquilo que era ruim em Simão estava presente e ele não lutava contra aquilo. Os homens, vou falar com os homens, as crianças estão lá na salinha, a gente pode falar uma fala mais madura. Os homens, como tem uma distância entre começarem os hormônios e começar a vida sexual, muitos homens adquirem o hábito da pornografia e da masturbação seguida de pornografia. Essa força pode entrar na mente e pode ser um mau hábito. O Simão não lutava contra aquilo que era velho nele. Sabem, irmãos, algumas questões da nossa velha vida podem estar presentes em nós. Não é de duvidar que, se você teve um histórico consumindo e frequentando a bares, não é de duvidar que esse vício ainda esteja presente em você. Se você teve uma vida muito devassa, isso está adormecido em algum canto em você.
Por isso os alcoólatras anônimos dizem, olha, eu sou um alcoólatra. Este reconhecimento, irmãos, de que Jesus transforma a nossa vida, que nós nascemos de novo, é o poder do Evangelho de nascer de novo. Que pode acontecer de alguma coisa ruim, de alguma tentação ruim, de algum instinto mais violento seu, de ir para o pau, de bater, de brigar, ou de falar, ou de criticar, ou de fofocar, ou de tantos e tantos e tantos coloridos que a maldade tem, ele pode bater na porta do seu coração. E bate na porta do meu coração também. E aí sabe o que eu faço? O que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que lutar contra isso. Porque o Evangelho é transformador e preciso pedir, Senhor, me dá força para não voltar nessa velha natureza, me dá força para não ficar entregue a esse vício, me dá força para eu não ser igual a alguém que não conhece o Senhor. O Evangelho é transformador. E quem é o evangélico? O evangélico é aquele que está em contínua transformação e que, à medida que um sentimento velho, um desejo, uma inclinação, uma paixão, uma pulsação, bate à porta do seu coração, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, ele luta contra aquilo. E se eventualmente ele cair, porque todos nós caímos, todos nós escorregamos, mas a Bíblia diz que o Senhor levanta. Se ele cair, ele se arrepende. E a Bíblia diz, aquele que se arrepende e deixa, encontrará misericórdia. Quem é o verdadeiro? O verdadeiro é o que luta contra aquilo que desonra a Deus. Aquele que luta contra o pecado. Aquele que deseja andar em novidade de vida. O Evangelho é transformador. E se você está nos caminhos do Evangelho e você está sujeito a velhas paixões, eu quero chamar você a lutar contra elas, porque Deus quer te transformar para você viver vida plena e abundante. Eu não vou te enrolar, não vou te enganar, eu não sou Simão o Mágico. Não vou chamar você aqui e falar, eu vou fazer uma oração para isso sair da sua vida. Porque não vai sair. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E por 3 vezes ele orou a Deus para que tirasse aquilo dele. E Deus falou, não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo estava lá, para ele lembrar que ele é só um homem. Para ele lembrar que ele precisa de Deus. Para ele experimentar o fortalecimento de Deus. Deus vai te fortalecer. E Deus vai te ajudar a vencer a cada dia, a cada manhã, a cada impulso. Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Mas o que precisa para você ser verdadeiro? Precisa você se incomodar com isso. Se você não se incomodar, você diz, é assim mesmo, todo mundo é pecador. Ixi, tem gente pior que eu. Porque a nossa tendência natural, uma delas é essa, né? É arrumar uma desculpa, achar alguém pior para a gente se comparar, né? Ixi, tem gente pior que eu. Não é não, você não tem que se comparar com os outros, você tem que se comparar com você mesmo na presença de Deus. E dizer assim, ontem eu era pior, hoje eu estou um pouquinho melhor. Amanhã, no poder do Espírito Santo, eu vou melhorar um pouquinho mais para alegrar o meu Deus. Para minha família ser melhor, para eu trazer saúde e paz para mim. Um pouquinho melhor, porque eu tenho o Evangelho que é transformador. Que ele não me permite viver com as minhas velhas paixões como se nada tivesse acontecendo. O falso crente é aquele que vive com as suas velhas paixões como se nada tivesse acontecendo. Se você vive com suas velhas paixões incomodado, triste, chora pelos seus pecados, é bênção. O Espírito Santo está em você. Você é um verdadeiro crente. Porque você está lutando e está experimentando a força do Senhor. Qual é você? O verdadeiro ou o falso? O Evangelho, ele também é um fim em si mesmo. É o encontro do ser humano com o seu Criador, porque o Evangelho é a boa notícia que Deus encontrou-se com os pecadores e agora está feita a amizade. A notícia o Evangelho em si é uma finalidade. O Evangelho não é um meio, irmãos. Não feche o seu coração para aquilo que eu vou falar, eu estou te ensinando a Bíblia. De 2000 para cá, ser crente ficou pop. Tem artista crente, tem jogador de futebol crente, tem atleta crente.
Então, antes, você era humilhado por ser crente. Agora você é um mercado. Tem camiseta para você, tem boné, tem adesivo, Jesus salva, tem um monte de coisa. As pessoas, opa, temos uma fatia aqui para ganhar dinheiro. E à medida que pessoas famosas vão tendo, e aí a gente entra numa armadilha muito perigosa, que sabe qual é? É a armadilha de usar o evangelho para o meu fim. Então, se os jogadores de futebol do meu time estão fazendo gol e eles fazem uma oração antes de começar o jogo, eu vou pedir a Deus também, e quando fizer um gol eu vou levantar a mão, eu vou usar o evangelho para ter um resultado. E aí, se você vive assim, usando o evangelho para chegar onde você quer, puxa vida, você errou na ordem do versículo. O versículo diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não é busque a Deus através das coisas que você vai chegar no reino de Deus. Não se engane com relação a isso. Por isso, você vê, o cara é um cantor, pode pegar, você sabe que eu não estou mentindo. Ele era um cantor que cantava várias músicas, aí ele começa a cantar, aí a carreira dele começa a cair um pouquinho, aí ele começa a cantar música gospel. Para ver se... O que ele está fazendo? Alguns, né? É Deus quem conhece o coração, mas eu preciso que você entenda que tem gente que usa o evangelho para chegar ao fim. Esse ano tem eleições, né? Político é a mesma coisa, né? Está buscando a Deus? Foi lá, foi batizado no Rio Jordão, mudou nada, não muda nada. Pega versículo, para quê? Para conquistar um grupo, para chegar ao seu fim. Tem compromisso com o evangelho? Não sei, a Bíblia diz, pelos frutos vos conhecereis. É só o fruto que vai dizer se tem compromisso ou não. O que eu preciso que você entenda, à luz da Bíblia Sagrada, que eu estou expondo para você, o versículo número 19, é que o Simão, ele teve uma lógica assim, o que eu tenho que dar de dinheiro para vocês, para eu ter essa mágica também? Porque isso aqui é uma mágica que eu não tenho ainda, agora eu vou ter mais seguidores, vou ter mais fãs. Quanto é que eu tenho que pagar? Não, mas isso aqui não é de pagar. Isso aqui é de servir o povo de Deus, isso aqui é de glorificar Deus. Isso aqui não é para fazer você ser o David Copperfield da mágica, que tem agora uma mágica nova. Venham todos para o circo do Simão ver a mágica. Não é isso. Você não pode usar você está usando o evangelho para ter voto, está usando o evangelho para ter público, está usando o evangelho para chegar onde você quer. O evangelho é Deus nos usando para chegar onde Deus quer. O evangelho é um fim, irmãos. Um fim transformador. O evangelho é da nova natureza, nova fala, nova postura, novos valores, novas prioridades. O Deus de justiça, que socorre, que ama, que trata todos, que acolhe, que convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É o evangelho. É para chegar onde Deus quer e não onde eu quero. Se eu usar o evangelho, se eu usar essa igreja como trampolim, os departamentos das maiores profundezas do inferno estão reservados para mim, tenho certeza absoluta disso. Eu não quero usar vocês para chegar ao meu objetivo, o meu público, não. Eu quero servir os irmãos e você deve pensar da mesma maneira. O evangelho é um fim, é o encontro do homem com o seu Deus. Não vou usar o evangelho para os meus interesses pessoais. E você sabe, né? Pastor, isso aí só funciona com gente famosa, só funciona com político, só funciona com jogador, só funciona com artista. Quantos irmãos? Quantos e quantos não são os casos dos caras que vieram para a igreja para começar a namorar? Usaram o evangelho para quê? Usaram o evangelho para quê? Quantas meninas usou o evangelho para chegar naquela irmã cheirosinha? Naquele irmão, não, esse aqui não tem vício. Usou o evangelho. Não, vai conversar com o pastor, não, pastor, minhas intenções são as melhores possíveis. Eu estou vindo, mas não é por causa dela. Eu estou vindo porque eu estou encontrando com Jesus. Eu encontrei com Jesus. Faça isso.
Não use o evangelho como um meio para chegar onde você quer chegar. Não use. Se você usar, vai te fazer bem. Claro que vai fazer bem. Vai fazer bem. Coisa boa faz bem, pelo menos temporariamente. Mas não troque o bom pelo ótimo. De repente, eu estou falando até com alguém aqui que foi para a igreja para começar a namorar. E, não, é legalzinho e tal. Tá bom, você está agradando sua esposa, está agradando seu marido, tá bom. Mas é pouco. Deus quer te dar mais, não se contente só com isso. O evangelho é um fim, não é um meio para a gente chegar onde a gente quer. Terceiro e último lugar. Essa transformação que acontece fazendo com que eu não conviva com os meus erros e queira transformar, que eu não pegue os meus acertos e queira usar Deus só para melhorar os meus acertos. Seja para jogar fora aquilo que é ruim, seja para melhorar aquilo que é bom, numa ponta ou na outra, de um jeito ou de outro, o texto termina nos ensinando no versículo número 24, através do contraste, nos faz perceber que é algo, jogar fora ou pegar, algo pessoal e intransferível. Como assim, pastor? Bom, por mais ungidão que seja o seu pastor, por mais midiático, por mais bam, super crente que seja, lá na televisão, por mais renomado, acredite nas minhas palavras, ele não pode fazer nada por você. É isso mesmo. Não pode fazer nada por você. Porque a Bíblia diz, cada um dará conta de si no dia final. Podemos orar por aqueles que não conhecem. Com muita frequência tem um dos nossos irmãos muito amado que ele sempre enfatiza. Ore pelos meus pais, ore pela minha família que ainda não conhece a Jesus. Podemos e devemos orar por aqueles que ainda não conhecem. Devemos. Devemos ajudar aqueles que estão engatinhando ainda. Mas chega num ponto, irmãos, que não dá. Porque você já tem tudo. Você já tem a Bíblia, você já tem o ensino, às vezes já tem até o batismo, já foi até batizado, mas fica patinando, e entra na categoria dos irmãos 6 horas, que não é 6 horas da tarde, né? É 6 horas por mim. Você passa, ela está passando, está indo para a igreja? 6 horas por mim! Precisamos fazer alguma coisa por nós, irmãos. Você precisa fazer alguma coisa por você. Então são situações assim, de gente que não faz alguma coisa por si, que recebe da igreja, mas não dá uma contrapartida, que recebe do pastor, mas não dá uma contrapartida, que recebe da dedicação de irmãos nas mais diversas áreas, da infraestrutura, da administração, dos dias, recebe, mas não dá uma contrapartida. Por que a sua vida não melhora? Porque você está terceirizando a sua fé. Essa palavra é boa. Não tem na fábrica? Os terceiros? Está terceirizando a sua fé. E isso não é terceirizado. Está pedindo para outro fazer aquilo que é para você fazer. Versículo número 24, Simão exclama, orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não aconteçam. Versículo número 25. Muda de assunto, porque não tem ninguém para orar por ele, porque a partir dali já não dá mais para orar por ele. Vem nas quartas-feiras para a gente orar junto. Você percebe o que eu acabei de falar e que não tem contradição? Não tem contradição, pastor, mas você acabou de falar e está me chamando para vir na quarta-feira para a gente orar junto? Então, eu falei que é para orar junto. Você ora e eu oro com você, e a igreja ora com você. Vem domingo de manhã, para a gente crescer
junto. Você abre a Bíblia e a gente conversa e a gente vai crescendo junto, porque eu não posso me alimentar por você. Do ponto de vista físico, o meu organismo não pode absorver lipídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A. Não é que eu sei essas coisas, que eu lembro da música do Danoninho. Eu não posso absorver isso fisicamente por você. Como é que eu vou absorver espiritualmente? Você acha que o que eu leio vai servir para você? Não vai, irmãos. Não vai. É você que precisa fazer alguma coisa por você. Ore por mim, pastor. Eu sou bobão, eu oro mesmo. Eu oro. Mas é mais para eu ficar em paz do que para resolver o seu problema. Preciso falar essa verdade para você. É mais para eu ficar em paz do que para resolver o seu problema. O Simão quis terceirizar a fé e ficou num silêncio ensurdecedor. Nós estamos, nesta noite, chamados a ver a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. E nessa noite, nós podemos dizer juntos, nós somos alguém beneficiado pelo Evangelho. As boas novas que Deus ama o pecador e deu seu Filho para morrer no lugar dele, invadiu a nossa vida e transformou a nossa essência. E por causa disso, hoje, que nós que somos transformados pelo Evangelho, conseguimos vencer as nossas misérias do passado, conseguimos buscar a Deus por aquilo que Ele é, sem segundas intenções, e fazemos isso de forma pessoal, sem pedir que ninguém faça isso por nós, porque Jesus abriu um caminho pessoal para nós falarmos com Deus. Saiba quem você é, e nessa sua consciência, experimente vitória na sua vida. Eu quero muito ver você vencer. Estarei do seu lado para essa vitória, mas a vitória passa pelo seu compromisso. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça por bondade, enquanto os diáconos se aproximam, para que nós façamos o segundo momento, que é o da ceia do Senhor. Mas enquanto isso, ore a Deus, e diga a Deus, Deus, eu não quero passar a minha responsabilidade espiritual para ninguém, eu quero viver a minha espiritualidade com o Senhor, eu não quero usar o Senhor, de jeito nenhum, eu vou até o Senhor, por causa do Senhor. Eu quero viver uma novidade de vida. Não deixe o que eu falei depois apagar o que veio antes. Se você ainda não formalizou a sua condição no reino de Deus, sendo batizado, comece a sua oração dizendo assim: Deus, eu quero tornar público o meu compromisso e estar no próximo batismo. Bondoso Deus, amado Pai, eu oro com os meus irmãos neste momento, nos termos que eles usaram, particularmente orando por mim. Eu peço ao Senhor, guarda o meu coração, para eu nunca usar o Teu Evangelho para os meus interesses pessoais, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Me ajuda, Deus meu e Rei meu, a não me conformar com meus pecados, lutar contra eles, como tantos outros que já venci no poder do Teu Espírito Santo, que eu vença aqueles que restam, que estão mais incrustados na minha personalidade. Deus meu e Rei meu, que nunca falte a consciência da vida devocional, do alimento pessoal, para que eu não venha pedir para que outros façam por mim aquilo que eu tenho que fazer. Mas a oração não é só por mim, é pelo meu irmão e minha irmã. Que eles vivam essa experiência pessoal, que busquem ao Senhor pelo Senhor, e que de maneira alguma se conformem com o seu pecado. Eu oro por aqueles, Deus meu e Rei meu, que nesta noite foram expostos à necessidade do batismo. Que o Teu Espírito Santo mesmo guarde essa decisão no coração, e que eles não recuem. Repreenda a fúria do inimigo e protege-os nesse início de jornada, em nome
e para o louvor de Cristo Jesus. Amém.